onde Rogério Correia, Henrique Fernandes e Richarlison transmitiram a vitória do São Paulo, com time misto, hein, para cima do Cruzeiro. Um abraço, Rizek, Mansur, Alex, todo mundo que acompanha o Troca de Passes. Aqui o Richarlison, Henrique, nossa dupla Rick e Henrique, né? Vamos aos melhores momentos do jogo em que o São Paulo tirou a invencibilidade do Cruzeiro em Belo Horizonte nesse Campeonato Brasileiro. E usando as reservas. Logo de cara teve um gol anulado, um gol do William Gomes. Ele foi o destaque da partida, esse garoto de 18 anos. Richarlison. Boa noite, Rogério, Henrique, boa noite, meninos da bancada. É um São Paulo que, com certeza, a estratégia feita pelos Zubeldia antes da partida, ela aconteceu. Que era colocar um time com muita energia, jogadores que estavam descansados, e um deles é o William Gomes, que, na minha opinião, foi o personagem desse time do São Paulo, teve essa possibilidade no gol anulado, teve outras possibilidades, junto com o André Silva, fizeram uma dupla muito boa, dando muito trabalho para a defesa do Cruzeiro, um São Paulo que soube aproveitar os espaços que o time do Cruzeiro deu, principalmente no primeiro tempo, e aí no segundo tempo ainda mais, porque o Cruzeiro saiu para o jogo, né, Henrique? É isso. Primeiro, boa noite ao pessoal que está com a gente no Troca. A gente está vendo que o primeiro tempo foi muito mais do São Paulo. Muito mais do São Paulo. O Eric exigindo do Cássio, o time o tempo todo chegando com muita gente na área. Zubeldia montou uma linha de 5 para defender, mas não deixou só um jogador à frente, não deixou só o André. Sempre tinha companhia, sempre tinha o William encostando. No segundo tempo, o Eric passou a fazer esse trabalho. E esses dois homens de saída para o São Paulo incomodaram muito o Cruzeiro, né? Defensivamente, o Cruzeiro não conseguiu trabalhar bem. São Paulo, para mim, conseguiu tudo o que queria essa noite, né? Poupou jogador, deu ritmo para outros jogadores, conseguiu os pontos e fez o seu gol numa ação de contra-ataque, como a gente citava, em que o Zé Ivaldo dobra com o João Marcelo para tentar conter o Eric e acaba dando espaço para o William. A bola para o William fica muito clara. O William recebe quando o Zé tenta tirar o chute, já é tarde demais, o canhotinho já tinha metido a bola no ângulo. Foi um tormento o William, como foi um tormento também o André, né, Richarlison? O André, principalmente em cima do João Marcelo, levando vantagem praticamente o jogo inteiro, né? É, aquela questão de não trazer para o jogo um articulador, que no caso do São Paulo é o Luciano, é o Lucas que joga nessa função. Hoje quem fez essa função foi o André Silva e fez muito bem, entendendo o jogo, ocupando os espaços deixados. A gente o tempo todo o São Paulo conseguindo igualdade numérica nessas ações de contra-ataque. E essas movimentações, né, de achar os espaços que a defesa do Cruzeiro deixava, o André soube explorar muito bem junto com o William, e depois o Cruzeiro tentando num abafa, né, Henrique? É isso. Colocando muitos atacantes, colocando o Verón, colocando o Lautaro, tentou abafar, conseguiu algumas boas possibilidades, mas parou no bom sistema defensivo hoje feito pela equipe do São Paulo. Foi um raro momento que o Cruzeiro conseguiu uma finalização mais limpa de dentro da área, porque os três zagueiros do São Paulo fecharam muito bem esse tipo de oportunidade. O Pereira não conseguiu achar essa bola, para ele é natural, muitas vezes ele encontra companheiros em boa condição já dentro da área, recebeu essa do Verón, o Pereira, e acabou finalizando mal, mas a gente vê que o Cruzeiro, nesse momento, já tinha empilhado atacantes à frente, estava até um pouco desorganizado, pressionando meio no abafa realmente, né? E aí o São Paulo conseguiu rechaçar essas boas oportunidades que o Cruzeiro tentou criar. Achei justa a vitória do São Paulo, foi absolutamente merecida, porque a estratégia foi bem executada, as escolhas do Zubeldia fizeram sentido em campo, inclusive nas mexidas ele teve que abrir mão um pouquinho do contra-ataque no final, mas incorporou mais a defesa, fechou com o Alan Franco como ala pela direita, e o Cruzeiro realmente foi bem neutralizado aqui, o que é muito difícil fazer, né? Foi a primeira vez que o Cruzeiro não venceu um jogo aqui no Mineirão contra um adversário de fora do estado, tinha empatado o clássico com o Atlético, por isso São Paulo sai muito feliz essa noite. Só rapidinho, além de tudo isso que o Henrique falou, 3 estreias no São Paulo, isso, né? O Juan, o zagueiro, muito bem, né? O Santi Longo, né? E o Jamal entrou no segundo tempo. Foram bem? Eu acho que o Juan foi o melhor dos três, destaque. mas o Santi Longo entendeu qual é a função dele dentro dessa equipe. O Jamal entrou pouco tempo, mas também fez uma função muito bacana. São Paulo joga na quarta-feira, no Rio de Janeiro, contra o Botafogo pela Libertadores, por isso poupou jogadores hoje, o time inteiro foi poupado praticamente, enquanto o Cruzeiro joga um dia depois, na quinta-feira, contra o Libertad no Paraguai. Como tinha um dia a mais, né, o Cruzeiro optou por usar a equipe titular, mas o São Paulo venceu. São Paulo vem de um jogo de Copa do Brasil, vai para um jogo de Libertadores. Acho que o Zubeldia tinha que tirar alguém hoje. Exato. São Paulo dá uma resposta, hein? Foi eliminado da Copa do Brasil no meio da semana, aqui em BH, voltou e deu uma resposta, vencendo o Cruzeiro por 1-0 diante de 44 mil torcedores. Rizek? Obrigado, Rogério. Eu falei time misto, acho mais correto falar time reserva mesmo. Jandrei, Ferrarese, Juan, Sabino, Igor Vinícius, depois o Alan Franco, titulares entraram, mas é um time reserva. Longo, depois Luiz Gustavo. Até o sistema foi alterado. Exato. O linha de 5. Exato.
Marcos Antônio, Michel Araújo, depois o Driguinho, Eric, depois o Rato, o William Gomes, depois o Jamal Lewis e o André Silva. Um time reserva. Que resultado do São Paulo. Com pelo menos um jogador que para mim pede passagem nesse momento, que é o Marcos Antônio, com um nível muito alto. E o mais curioso é que... Desde a estreia dele, né? Desde a estreia dele, impressionante. A capacidade dele de conduzir bola, de dar dinamismo ao meio campo, de acerto de passe. Ele e o William Gomes, não né? que o Bobadilla venha jogando mal, mas eu acho que ele pode ser, junto com o Luiz Gustavo, uma dupla muito boa no time titular do São Paulo nesse momento. Mas enfim, acho que são alternativas, o Bobadilla não chega a comprometer. Agora, o mais curioso que me chamou a atenção foi... Vai ter elogio aí, não chega a comprometer. Não, que você não acho que ele tem bons momentos. Não chega a comprometer. Não, você nunca compromete. Tá bom, obrigado. Mais do que isso, me chamou a atenção como o time reserva do São Paulo conseguiu fazer algo que vem sendo muito complicado para o time titular, especialmente quando joga fora de casa, que é a produção ofensiva. A produção ofensiva do São Paulo tinha caído, fora de casa em especial. É um time que tem muita dificuldade de criar oportunidades, e hoje o São Paulo foi o tempo inteiro mais perigoso do que o Cruzeiro. Sem Caleri, sem Lucas, né? E contra esse Cruzeiro. E muito bem o William Gomes, né? Em casa. O William Gomes é impressionante. É o tipo de jogador que faz essa diferença. Vê quantos dos lances, 60%, 70% dos lances de ataque, de construção, de criação do São Paulo, ele estava lá, né? Esses dois, o Marcos Antônio, eu acho que ele deve ter um mês, ele apareceu um mês, ele apareceu durante os Jogos Olímpicos e, assim, realmente, toda vez que ele joga... A verdade é a seguinte, a gente está naturalizando uma coisa, o quê? Que é o seguinte, o futebol brasileiro... Isso, esse é o Mansur que eu quero ver, vai. Verdades aqui no troço. Essa janela, ela é maravilhosa, porque traz Alexandro, o Marcos Antônio, que já jogou Champions League, traz o Alex Telles, traz jogadores que há 10 anos atrás... Memphis, a gente não imaginava ver no Almada. futebol. A gente não imaginava ver aqui. Mas aqui é certamente o único lugar do mundo em que os times estão sendo transformados a 12 rodadas no final do campeonato. A nossa janela... e aí, eu estou dizendo que isso é uma aberração em termos de você olhar globalmente o que são as janelas de registro de jogador, mas não é uma solução fácil, hein? Porque a janela ela precisa, no Brasil, ficar aberta até o fim da janela europeia, porque a gente é país exportador. Então tem que ter um mínimo de chance de repor alguma perda. E elas acontecem. Você ainda pode contratar atletas que estavam livres, como o Memphis. Isso. A janela quase não fecha. A janela no Brasil está sempre aberta. A janela encosta, mas não fecha. É isso. Mas o incrível é que com isso, como a gente escolheu ter um calendário de ano inteiro, e também é difícil fugir dele, não só por questão de clima, do calor, mas questão cultural, mas por causa do calendário da Conmebol, que é difícil você dar férias a jogadores no meio do ano, porque senão eles voltariam de férias para jogar oitavas de final da Libertadores. Com esse calendário que a gente tem, a gente está fazendo troca de jogador e trocas fundamentais em time, jogadores estreando. Na 26ª rodada de um campeonato de 70% do campeonato andou. Se você pegar o Corinthians hoje... Isso, esse time não existia. Completamente diferente. Há um mês e meio atrás esse time não existia. Completamente diferente, em todas as posições. Só que, em geral, reta final de campeonato é para os times prontos, montados, apresentarem o seu melhor rendimento. No Brasil, você está experimentando o jogador. Sim. Tem jogador se adaptando, jogador estreando. É uma realidade muito peculiar. Mas, olha, a comissão técnica de fora se adaptar aqui deve ser um exercício terrível. Salve, salve, galera! De final de jogo no Mineirão, São Paulo 1, Cruzeiro 0. E esse sorriso que eu tô no rosto aqui não é só por conta da vitória, também por conta da vitória. Mas hoje, tá explícito, tá claro na cara de todo mundo. Tá? O William Gomes não pode ser reserva desse time do São Paulo. Não é possível que na quarta-feira o Zubeldia vai tirar o menino para botar novamente o bundudo enganador no meio-campo. Não é possível. O que esse moleque jogou de bola hoje? E não é hoje. Todo jogo que ele entra, ele joga bem. Todo jogo que ele entra, ele joga bem. Fez 2 gols para valer 1. Que, por sinal, o gol dele anulado foi uma vergonha, né? Esse tipo de gol na mesma linha só é anulado quando é a favor do São Paulo, né? Eu duvido se fosse a favor do Palmeiras ou Flamengo, eles teriam anulado esse gol, o primeiro do William Gomes que foi anulado, né? E tem outra coisa importante hoje, que pode servir para o seu Zubeldia acordar. Ele encontrou uma formação hoje ideal para enfrentar o Botafogo também. Ele jogou num 3-4-3, 3 zagueiros, 2 alas e 3 atacantes com 2 pontas. Acorda, Zubeldia! Acorda! E funcionou. Funcionou! São Paulo foi melhor o jogo todo que o Cruzeiro. Só no final aí, porque aí ele já começou a fazer alteração, tirou o menino, fez cagada.
Aí chamou o Cruzeiro para cima. Mas o São Paulo foi melhor praticamente o jogo todo. Só no final que acabou, né? Nas alterações, meio que estragou o time, né? Chamou o adversário para cima. Mas ele achou hoje duas coisas ficaram bem claras. A primeira, o William Gomes não pode ser reserva. Saca o seu Luciano do time, que ele não tem espaço no 4-2-3-1, nem no 3-4-3 que o São Paulo jogou. Ele não tem espaço. Nesse esquema, não. Aí você bota o menino, bota o William Gomes, com o Lucas no meio. Sabe o que eu faria, cara? Eu pegava esse time de hoje, só complementaria esse time de hoje com o Caleri, Lucas, Luiz Gustavo, Alan Franco e talvez o Arboleda. Para mim seria o resto do time que jogou todo hoje, com esses complementos. Caleri, Lucas, Luiz Gustavo, Alan Franco e talvez o Arboleda. Era isso que eu ia para campo contra o Botafogo na Libertadores. Olha a diferença de jogo. Olha, se esse cara faz isso, cara, se ele tivesse jogado nessa formação, tirando os cadeiras cativas que estão atrapalhando o São Paulo, que eu venho falando faz tempo, cadeira cativa, se você fala em Luciano, em Rafinha, nesses caras. O São Paulo hoje estaria na Copa do Brasil na semifinal. O Atlético, que o São Paulo conseguiu ser eliminado, tomou 3 do Bahia hoje. O Atlético Mineiro tomou 3-0 do Bahia. O Atlético classificou, não foi por méritos dele, Atlético. Foi deméritos, porque o nosso treinador foi um covarde. Volto a falar, um covarde. Ele não tem culhões para deixar o Luciano no banco. E errou completamente na escalação. Uma escalação que já não vinha dando certo faz tempo. Então, esse jogo de hoje foi muito importante. Além do resultado, o São Paulo encontrou 2 caminhos. O primeiro é a formação tática. 4-3-4-3. É um esquema que eu sempre gostei, cara. Sempre gostei. Que você tem uma segurança com 3 zagueiros. Hoje o São Paulo tem 3 bons zagueiros para jogar assim. Não tem alas perfeitos, né? Para jogar assim. Mesmo assim funcionou hoje. E o time do Cruzeiro é bom, tá, galera? É um time bom. Para mim, o Cruzeiro é melhor que o Atlético. O São Paulo foi eliminado pelo Atlético por erros do nosso treinador, por faltar coragem de tirar os cadeiras cativas do time. Tirar esses caras que fazem mal pro São Paulo hoje. Então, hoje ele encontrou 2 caminhos. O primeiro, essa formação. Dominou o Cruzeiro no Mineirão lotado. É essa formação para jogar contra o Botafogo. 3-4-3. Desista daquele esquema merda seu do 4-2-3-1, Zubeldia. Desista. Você arranjou a formação que pode trazer esperança pra gente dentro da Libertadores. E outra coisa, Zubeldia, tenha coragem, seja homem, honra a merda da sua cueca e não apareça com o Luciano no meio-campo. E mantenha o menino, que já tinha jogado bem com o Fluminense, você foi um covarde, você sacou o moleque para encaixar o Luciano de novo. Isso custou uma classificação de Copa do Brasil, custou granas. São Paulo perdeu grana com isso. A torcida perdeu o título mais fácil que tinha para ganhar, era a Copa do Brasil. São Paulo tinha condições de ganhar a Copa do Brasil de novo. Mesmo porque o Flamengo, que é o melhor que sobrou, hoje empatou com o Vasco. Não tá jogando lá essas coisas. Então você desperdiçou a Copa do Brasil porque você tá sendo covarde e não tá tendo culhões para tirar o seu Luciano do time, seu Zubeldia. Se você mexer, se você tirar esse menino, William Gomes, do jogo de quarta, eu vou ser o primeiro a fazer barulho para você sair do São Paulo. Eu vou ser o primeiro a pedir sua cabeça. E Muricy Ramalho, você tem uma missão, Muricy. Agora você pode ser útil, Muricy. Chega nesse treinador durante a semana, na conversa com ele, no dia a dia, e fala, meu filho, seu jeitão, você encontrou 2 maneiras de levar o São Paulo longe na Libertadores. A primeira, mantenha essa formação tática. Mantenha o 3-4-3 com pontas. O William Gomes tem que jogar. Não saque o moleque para botar Luciano cadeira cativa no time. Muricy, você tem uma missão aí, Muricy. E aí, família tricolor? Fazia tempo, amigo São Paulino, amiga São Paulina, fazia tempo que eu não terminava o jogo tirando bola de cabeça, dando canelada aqui embaixo da mesa,
Acabou agora lá no Mineirão. São Paulo, que não vencia há 2 meses fora de casa, conquista uma vitória tremendo. Eu sou um idiota, né? O São Paulo conquista uma vitória importantíssima que coloca o time em quinto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. O time ficou meio pesadão agora no final, né? Com a entrada do Rato, a entrada de alguns jogadores aí tirou o contra-ataque. O Zubeldia o São Paulo perdeu o contra-ataque. O São Paulo estava aparecendo no final do jogo mais pesado que eu, na prova que eu fiz hoje de corrida de rua aqui em Jundiaí, que eu quase vim a óbito hoje. Meu Deus. Bom, vamos falar do jogo. Vamos falar do jogo importante. Hoje, o Zubeldia poupou os guerreirinhos, hein? Guerreirinhos poupados, os guerreirinhos que descansaram 4 dias dos 10 da data FIFA, foram poupados hoje. O Zubeldia veio com o time reserva, né, com grande maioria de jogadores, o time reserva. Mas eu acho que o que aconteceu, eu não sei se você vai concordar comigo, tem uma boa e uma má notícia com essa escolha do Zubeldia. O time reserva acho que fez um papel importante, fez um bom jogo. Eu gostei muito do jogo do São Paulo do time reserva hoje, porque jogou 11 contra 11, né? Jogaram 11 contra 11. A gente teve jogadores de meio de campo que fizeram a parte deles ali. Entraram para fazer uma determinada função e cumpriram exatamente a função que eles deviam cumprir. Como foi o caso do Marcos Antônio e o caso do menino lá do volante do Santi, que entrou para marcar e marcou, e o Marcos Antônio entrou para segurar o jogo e sair jogando ali e fez a função dele. A má notícia é que quarta-feira, que contra o Botafogo, na quinta, Luciano vem de camisa 10 de novo. Tenho certeza que o Luciano vem de camisa 10. Agora, eu acho que hoje o time reserva do São Paulo mostrou para o Zubeldia o quanto é importante você ter jogadores de meio de campo que cumpram a função de jogadores de meio de campo, gente. Não é nada contra o Luciano, já cansei de falar aqui, não é nada contra o jogador Luciano, é contra o posicionamento que ele tem dentro de campo. E contra o Botafogo existe uma enorme chance do Zubeldia voltar com o time titular e ele de novo, de camisa 10, o Bobadilha no lugar do Marcos Antônio. Vamos torcer, eu vou torcer desesperadamente, para o Zubeldia enxergar que o São Paulo precisa de jogadores de meio de campo. Hoje, com o Santi e com o Marcos Antônio, o São Paulo foi seguro. O Cruzeiro criou muito. No primeiro tempo, o Cruzeiro não criou absolutamente nada. E no segundo tempo veio pro abafa. E aí as substituições do Zubeldia, que eu acho que recuou demais o time, o Cruzeiro veio pro tudo ou nada e teve algumas oportunidades, poucas oportunidades. O Jandrei fez uma defesa no jogo todo, porque o time do São Paulo ficou protegido, ou com o Marcos Antônio e o Santi, ou o Marcos Antônio e o Luiz Gustavo. Então, eu acho que não tem muito mistério, né, gente? Não tem muito mistério. Aí um time que tocou pouca bola pra trás. Eu não lembro de nenhuma bola do William Gomes, pra mim o melhor em campo, tocada pra trás. Eu não lembro de bola tocada pra trás do William Gomes. Ele pega a bola na ponta esquerda e toca a bola pra trás. Eu não lembro. Ele pega a bola e vai pra cima. É o básico que a gente pede. Todo jogo aqui a gente pede isso. E hoje o São Paulo fez. Vamos falar com calma, gente. Só vou falar para vocês que somos patrocinados pela KTO. Você confere, faz o seu cadastro aí, clicando no primeiro link da descrição. Já usa o código Barlolo para ter as promoções e aproveitar, se divertir, fazer sua fezinha, sempre com responsabilidade, sempre para você se divertir. Não é para ficar rico nem pobre. E tá no primeiro link da descrição, você clica e pode ser causa adversários. Eu não gosto de apostar no São Paulo, mas você pode, fica à vontade. Enquanto isso, nesse momento, Cássio da entrevista. Primeiro confronto com o São Paulo, já vai dormir com a orelha quente, né? Como de costume, o Cássio contra o São Paulo, ele sempre fez grandes partidas, mas também já deu grandes alegrias para nós, e hoje deu mais uma alegria naquele golaço do William Gomes, não teve culpa nenhuma, né? Bom, vamos lá, o São Paulo entrou com 3 zagueiros, né? Entrou com o Ferrarese, com o Sabino e com o Juan, que para mim, ao lado do William Gomes, os melhores em campo, o William Gomes e Juan, me surpreendeu muito esse jogador. Eu acho que é o Arboleda que não sai à noite, me lembrou o Arboleda. É o Arboleda que não vai pra balada. A impressão que eu tive foi essa. Muito seguro. E aí no meio de campo, 2 jogadores que entraram com determinadas funções. O Santi, que é um marcador, e o Marcos Antônio, que é um jogador que não tem a chegada na área. Ele não tem a chegada na área mesmo. Não é característica dele. Ele mesmo fala isso. Não sou eu que tô falando. Ele mesmo fala isso. Só que ele dá opção para os outros jogadores chegarem na área. Essa é a grande diferença. Ele não fica tocando a bola do lado e para trás. Ele dá liberdade para os jogadores de ataque, ele articula bem as jogadas, ele sai bem com a bola. Ele não fica tocando a bola do lado e para trás. Então, mesmo que ele não chegue na área, ele facilita quem tem capacidade para chegar. E esse Santi, eu não sei você, eu não vou esperar
que ele vai chegar na área, que ele vai dar um passe que quebra linhas, que ele vai finalizar de fora da área. A função dele é essa. E ele também já falou, ele joga como um típico camisa 5, na frente dos zagueiros, protegendo a zaga e dando bote ali. E o São Paulo, no primeiro tempo, além de criar boas oportunidades com o Eric, com o William Gomes, com o próprio André Silva, que hoje fez uma boa partida, fazia tempo que ele não fazia uma boa partida, acho que hoje fez uma boa partida, o Cruzeiro não criou absolutamente nada. O Cruzeiro teve, acho que 2 ou 3 finalizações sem nenhum perigo. O Jandrei não fez nenhuma defesa, graças ao bom Deus, a Nossa Senhora da Pequena Área, que a bola não foi na direção do gol. Porque o Jandrei, não sei, ele passa uma... Não, vamos falar nas notas de cada um. O São Paulo teve chance, o melhor jogador no primeiro tempo foi o Cássio, eu acho que o melhor jogador do Cruzeiro, do jogo, foi o Cássio no primeiro tempo. No segundo tempo eu achei que o Zubeldia mesmo não fosse mudar, logo aos 30 segundos o William recebe uma bola e manda a bola por cima, e aí o Cruzeiro teve a única oportunidade que o Jandrei defendeu, logo aos 2 minutos, um jogador do Cruzeiro invade a área, chuta rasteiro e o Jandrei faz uma defesa fácil, seguro, fez uma defesa tranquila, e aí, eu não vou nem falar de arbitragem, a gente vai falar de arbitragem no final do jogo rapidamente, porque é aquela mesma história cansativa de ficar repetindo aqui, que dá freirinha no prostíbulo, de falta de poder de bastidores. Eu vou falar, a gente teve 3 lances, pelo menos 3 lances, né? Que eu me lembre, assim, teve a solada no William Gomes, teve o gol impedido do William Gomes e o toque na mão do jogador do Cruzeiro. Eu não vou nem discutir com você, eu não vou nem dar a minha opinião se eu achei se foi impedido ou não. A linha é torta do VAR, né? Aí pega o ombro, é tudo mambembe, né? Tudo tosco. Mas o que eu sempre insisto de dizer aqui, eu não tô nem dizendo se foi para expulsão. Teve o lance também no pisão lá do jogador do Cruzeiro, que o juiz deu o cartão amarelo. O que eu digo para vocês é o seguinte, eu não vou entrar nem no mérito se foi ou não. O que eu falo é o seguinte, como não tem poder de bastidor e a freirinha no prostíbulo, se fosse o contrário, era gol do Cruzeiro, o jogador do São Paulo era expulso e era pênalti. É isso que eu falo, porque é isso que me incomoda. Não é nem se é ou não, se foi ou não foi. Esse juiz aí é o pior juiz, para mim é o pior juiz do Brasil, esse aí é horroroso. Mas se fosse o contrário, eu tenho certeza que a história seria diferente. Pelo menos a gente não comprometeu o resultado do jogo. O São Paulo fez esse gol no primeiro tempo, no segundo tempo voltou, e aí teve a jogada num contra-ataque que aconteceu também, um outro detalhe que eu queria que você prestasse atenção, vê se você concorda comigo, ó. O São Paulo, a gente reclama muitas vezes aqui que o meio-campo do São Paulo marca com o olho, né? Isso me incomoda profundamente. Hoje teve uma pressão de bola no ataque do Cruzeiro, ali mais ou menos no meio de campo, que o André Silva recupera uma bola e puxa o contra-ataque. Com o Igor Vinícius, que toma a bola, puxa o contra-ataque com o Eric. E o William Gomes, sabe quando ele fez o gol? Sabe a primeira coisa que me veio à cabeça, meus amigos? Eu vou falar pra vocês. 41 minutos o jogo contra o Atlético Mineiro na semana passada. O São Paulo precisando de gols, o Zubeldia coloca o Igor Vinícius e o Nestor. E o menino estava no banco de reservas. Aí ele pega a bola, bate com extrema categoria, 5 jogos e 2 gols desse menino. O São Paulo faz 1-0. Só que aí o São Paulo continuou sólido, não dando espaço para o Cruzeiro. O Cruzeiro, como no meio eu não conseguia nada, porque o meio estava bem fechado, eu tentava jogadas nas pontas. O Igor Vinícius no primeiro tempo fez um bom papel de marcação, no segundo tempo ele fez um papel melhor ainda de marcação, os caras não cresceram por ali. O Michel Araújo, para mim, teve um pouco mais de dificuldade na esquerda, mas estava bem protegido pelo Sabino ali. Então, mesmo com bolas cruzadas na área, os 2 zagueiros, o Ferrarese, que estavam dentro da área, o Ferrarese e o Arboleda, que não vai pra balada, o Juan, eles deram conta do recado. E graças a Deus o Jandrei teve que trabalhar pouco. E aí o Zubeldia foi fazendo as substituições e foi deixando o time cada vez mais lento e cada vez mais pesado, né? Ele colocou o Rato, ele colocou o Rodriguinho, que pra mim entrou meio apagado, ele colocou o Alan Franco. O que me incomoda um pouco nesse tipo de substituição é que você está avisando para o adversário que você não vai oferecer mais nenhum perigo, né? Que você vai ficar ali na defesa se defendendo como pode. E o Cruzeiro tentou, mas o São Paulo conseguiu segurar, conseguiu levar esse importantíssimo resultado. Não só, eu não estou nem falando do resultado em termos de classificação para o Campeonato Brasileiro. Inclusive na live lá do intervalo, alguns amigos do canal me perguntaram, e a gente entrou numa discussão lá, se o São Paulo já teria desistido, entre aspas, do Campeonato Brasileiro e agora priorizado a Libertadores. Pelo fato de ter poupado os jogadores. Eu acho que não dá para fazer, não dá para poupar Campeonato Brasileiro. Não dá para esquecer, são dois campeonatos só agora. Então, tem que se preocupar com o Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o resultado de hoje foi importante por vários motivos. Primeiro,
o São Paulo venceu fora de casa que não vencia há 2 meses. Segundo, se manteve na parte de cima da tabela, porque o Bahia meteu 3-0 no Atlético hoje e ultrapassaria o São Paulo se a gente empatasse ou perdesse. Outra coisa, alguns jogadores que entraram colocam de vez, espero que coloquem, uma pulga atrás da orelha do Zubeldia. Como o caso do Marcos Antônio, por exemplo, porque para mim esse cara tem que ser titular. Não dá para ser Bobadilha e Luiz Gustavo no meio de semana contra o Botafogo. Para mim o Marcos Antônio tem que ser titular. Não é o Beckenbauer, não é o Canavinga, mas ele tem que ser titular. Então alguns jogadores mostraram para o Zubeldia que tem condições de ajudar. O próprio Eric e o William Gomes não preciso nem falar. Mas talvez o mais importante, essa vitória hoje fora de casa contra um time que vem fazendo um bom campeonato, que tem a mesma campanha do São Paulo, serve para dar moral para os jogadores para o jogo contra o Botafogo, um jogo decisivo. Ontem eu vi o jogo contra o Botafogo e Corinthians, o Botafogo foi muito superior ao Corinthians, teve mais oportunidades, mas o Corinthians encheu o saco deles, o Corinthians deu trabalho. Eu não sei o que teria acontecido se o jogador do Corinthians não tivesse perdido o pênalti. Então eu acho que hoje, além do resultado, além dos 3 pontos importantíssimos, essa moral que o São Paulo vai para o Rio de Janeiro. E mais uma vez, na minha opinião, é a postura que vai contar. É a postura, a escalação do Zubeldia, que ele não continue com essa teimosia de colocar o Luciano de camisa 10 e o Lucas fora de posição. Ele viu que ele tem outras opções. Ele viu que o time, deve ter visto, que o time tem mais capacidade de marcação quando joga com jogadores, quando preenche o meio de campo. Eu acho que ele percebeu que o São Paulo tem opções, que ele tem opção. E eu não tô falando que o Luciano nunca mais tem que vestir a camisa do São Paulo. Eu só tô falando que o Luciano não pode jogar de meia. Ele não pode ser o camisa 10.